sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E sou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Esse texto é um texto que Paulo fala, que ele fala para a igreja de Filipos. E hoje, no encerramento dos 40 dias, é uma palavra de encorajamento. E essa palavra de Paulo é uma palavra de encorajamento para a igreja de Filipos. Quando nós estávamos fazendo batismo aqui, eu lembrei de uma vez que eu estava vendo uma mensagem do pastor Jeremias, e ele falou que estava tendo batismo naquele dia, reconciliação, profissão de fé e tudo isso. E aí apareceu um senhor lá e falou assim: olha, pastor Jeremias no meio do culto, no meio lá do batismo, falou: pastor Jeremias, eu quero ser batizado. Aí ele foi. O pastor falou assim: mas meu amigo, você não fez classe de batismo, não fez nada disso, você quer ser batizado? Não, pastor Jeremias, olha, eu faço tudo que o senhor mandar para fazer depois, mas eu tenho que ser batizado hoje, eu quero assumir um compromisso com Deus hoje, eu quero ser batizado hoje. E aí ele foi, virou para o lado, falou para os presbíteros e falou: olha, o homem está aí, não quer ser batizado, o que a gente vai fazer? Um homem falou que Jesus quer ser batizado. Aí os presbíteros olhou assim para o pastor: você quer pastor, você tem que decidir isso. E aí o pastor olhou para ele e falou: olha, já que o homem quer ser batizado, e a palavra do Senhor falou para a gente batizar, então vamos batizar o homem. E aí chamou aquele homem lá na frente. E na igreja presbiteriana não faz igual na igreja batista e outras igrejas, que é a prevenção, a transgressão, que é só a água colocada sobre a cabeça. Todos esses tipos de batismo têm um simbolismo, inclusive a discussão sobre qual seria a forma melhor. O importante é que ele foi batizado. E naquele momento que ele foi batizado ali, aquele homem chorou na presença de Deus, e ele entregou a vida dele para o Senhor. E o pastor Jeremias falou para ele: eu estou te batizando aqui, mas você não vai desviar da fé, não. E o pastor Jeremias falou, depois de mais de 10 anos, ouviu, aliás, ligando lá para o pastor e falando: olha, pastor, hoje eu sou presbítero da igreja, sou líder da igreja, continuo firme no Evangelho, a minha família também está firme no Evangelho, e somos todos na presença de Deus. Amém? Quando a gente toma uma decisão dessa, de batizar, de fazer parte da família de Deus, isso é algo que deve vir de dentro para fora. Não é algo que a gente faz, vou fazer porque todo mundo vai fazer, mas é algo que a gente faz para que eu possa demonstrar que eu realmente aceitei a Cristo. O que nós fizemos aqui das perguntas é a profissão de fé. É quando a gente fala daquilo que aconteceu internamente com a gente. E o batismo é esse simbolismo. E quando nós olhamos para essa carta de Paulo aos Filipenses, ele começa falando: olha, fixe comigo aqui no versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos, diáconos, que vivem em Filipos. Ele já começa chamando aquela igreja de santos. Ele já começa a falar: olha, gente, você é um santo abençoado, amém? Ana, você é uma santa abençoada, amém? Santo quer dizer separado. Olha, você é um santo abençoado, amém? Santo quer dizer separado, escolhido, separado para um propósito, separado para algo específico. E Deus mesmo que nos escolhe para isso. Deus mesmo que nos escolhe para fazer parte dessa família dele. É um privilégio para nós. É um privilégio para nós termos você como membro agora dessa família. Amém? E é um privilégio para nós fazermos parte dessa família. Porque Ele mesmo é quem nos santifica. Ele nos separa. Essa palavra santa significa separado. Ele nos separa do mundo para poder estar com Ele. Então, esse é o primeiro momento de separação. Mas isso também é um processo. No dia a dia, no caminhar com Cristo, algumas coisas que a gente fazia, se a gente realmente entregou nossa vida a Cristo, nós vamos deixar de fazer. Se roubava, lá em Efésios fala: aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que praticava prostituição não faça isso mais, aquele que só vivia na força dos outros, né, e não gosta de trabalhar, agora trabalha. Então não tem como escapar. É uma nova vida, isso é santidade. É uma vida agora diferente. Se o mundo fala: eu vou por ali porque ali é mais fácil, todo mundo está indo por ali,
mas Deus fala, não, vai por esse caminho aqui. Aí você olha, nem tem discussão. Se eu vou por ali, eu vou por aqui, porque Deus mandou ir por aqui. Eu vou seguir esse caminho, não tem discussão. A outra coisa que nós vemos aqui é que Paulo, além de ele falar aqui da bênção apostólica e da graça, né, de Deus, ele fala uma coisa interessante. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Já pensou, Bruno? Daqui a uns 10, 20 anos, aí eu ligar para o dono, até lá vai ser mais do que Facebook, sei lá, vai ser uma coisa tridimensional, que eu vou estar falando assim, e aí o Bruno vai me ver e eu vou falar assim, Bruno, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de você. Paulo ele olha para a igreja de Filipos e ele lembra que aqueles irmãos são irmãos fiéis. Sabe, eles são irmãos que cresciam, que tocavam na igreja, que aprendiam a igreja. A cada dia mais a palavra queria mais dessa palavra. Então ele fala, eu recordo em vós com alegria. É tão bom quando as pessoas olham para a gente e conhecem a nossa história e vem aquela alegria no coração. Quando eu estava conversando esses dias com o irmão delas, que estava sentando aqui antes, no início do culto, só de falar com alguém lá da minha igreja, mãe, onde eu converti, onde eu fui batizado, eu lembro de todos os momentos bons e agradáveis que eu passei ali na presença de Deus. Tem até uma situação constrangedora uma vez, que eu era pré-adolescente, né, um adolescente entre 12 e 13 anos, não, 13 anos de idade. E aí eu tinha levantado assim, e o frente da calça estava aberto. E aí eu estava ali da escola dominical e não tinha reparado. Daqui a pouco, quando eu olho, está aberto. Eu fechei assim, mas é uma coisa que eu lembro. E outras coisas assim, tão boas, de chegar na igreja, de estar com tanta coisa na cabeça, de chegar na igreja e sair dali leve. Sair dali só de ver os irmãos, só de sentir o calor dos irmãos, só de sentir aquele carinho dos irmãos. Eu aprendi a orar com as mulheres da igreja no passado. Nós íamos para a igreja durante a semana, 3 horas da tarde, na quarta-feira, para estar orando, às vezes de manhã, às vezes era no final de semana. Eu lembro de uma vez que nós participamos de um jejum, que todas as igrejas presbiterianas do Brasil estavam fazendo um clamor pela nação, e nós ficamos desde 6 horas da manhã até as 6 da noite ali de jejum, dedicando a nossa vida ao Senhor. É bom a gente recordar dessas coisas. Que Deus possa estar escrevendo uma nova história na sua vida, um novo tema nosso esse ano, e que você possa, como você falou, a partir do mês que vem, tocar, e que a gente possa estar aprendendo junto, crescendo junto. Outra coisa que Paulo fala, cara, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Olha, Paulo aqui me mostra a disciplina espiritual. Você acabou de entregar sua vida ao Senhor, teve batismo, e todos nós aqui somos chamados por Deus para orar. E a gente pode orar na nossa casa, fechando a porta do quarto, falando com Deus sozinho. Mas Deus também nos chama a viver em comunidade, para orar juntos, para clamar a Deus juntos, para chorar juntos, para poder dedicar esse nosso tempo. Eu, esses dias, talvez até seja muito ficar me ouvindo falar isso, mas agradeço a Deus pela vida dos irmãos e pela vida de outros irmãos que eu nunca conheci, mas que fazem parte da família da fé. Gente, até dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, que entrou em contato pelo Facebook e falou, olha, eu estou orando pela sua esposa. É tão bom quando você sente esse calor, essa amizade, esse carinho. E o carinho através da oração. O pastor Delônio, uma vez, ele falou comigo o seguinte: se alguém pedir para você orar por ele, ore na hora. Porque se você orar na hora, depois você vai conseguir lembrar. E eu tomei isso para minha vida. Alguém pede para orar, eu oro na hora. E continua orando depois também. Então, ora. Todos que estão aqui, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos clamar a Deus, buscar mais a presença de Deus e em comunidade, como igreja do Senhor. Outra coisa que Paulo fala aqui, olha, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quem está aqui desde o primeiro dia, desde quando a gente começou aqui a reunir, e até agora, esses dias nós estamos comemorando também o nosso primeiro ano aqui reunido. E como a gente pode perceber pessoas que estão cooperando aqui, né, gente? Desde o início, tocando, cantando, participando, investindo, crescendo. Às vezes só está a gente aqui, principalmente em época de férias, né? Aí só está 2, 3 aqui, 4, 5, mas somos
ali juntos, cooperando no Evangelho, distribuindo alguma coisa, algum folheto, evangelizando através da internet, com a sua vida. Porque quando você anda de acordo com a vontade de Deus, você coopera com o Evangelho. Quando você anda fora da vontade de Deus, você faz tudo que o diabo faz. Você faz contra o Evangelho. E a última coisa, estou plenamente certo, e essa é a palavra de encorajamento, de que aquele que começou a obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Olha, isso que o Senhor Jesus está começando em você hoje, Ele vai completar. Isso que o Senhor Jesus começou na nossa vida, Ele vai completar até o grande dia. Isso não é uma certeza, uma segurança nossa, mas é uma certeza que vem de Deus. É Ele que nos fortalece, Ele que nos faz caminhar com Ele. Às vezes está assim, não quero orar, não quero ler a Bíblia, eu não quero ir para a igreja, eu não quero tocar. Mas aí o Senhor vai e nos fortalece. Ele completa, Ele manda o James, Ele manda a Patrícia, Ele manda Jerusalém, Ele manda alguém para poder vir e para poder orar com a gente, para poder ligar e falar, vamos reunir, vamos cantar. No início desse ano já falou, não, está todo mundo disperso assim, vamos começar a ir nas casas uns dos outros. E aí a gente começa a animar um ao outro. Olha que interessante. Ele completa. Estou plenamente certo de que aquele que começou uma obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tudo que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus, toda obra que Deus começa, Ele termina essa obra. E quando vai terminar essa obra? No dia dele. No dia de Cristo Jesus, até a volta de Jesus. Então, nossa obra é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, até que Jesus volte. Guarde isso no coração de você, de cada um que nessa tarde. Que aquilo que Jesus, aquilo que o Senhor falou para você, aquilo que Ele tem trabalhado na sua vida, na sua família, Ele vai completar, amém? Às vezes você olha assim, mas só eu na minha casa entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Aí o Senhor Deus fala, só você. Porque eu só preciso de uma luz para iluminar a casa inteira. Eu só preciso de uma luz para cada dia mais brilhante para iluminar a casa inteira. E pegando o exemplo dessa lâmpada, eu lembro que uma pessoa falou que tinha na casa dele ali, no quartinho de estudo, tinha uma lâmpada. E aí, ele percebeu que o quarto estava muito escuro, mesmo com a lâmpada acesa. Então, o que ele fez? Ele observou, viu se a lâmpada estava queimada, uma coisa assim. E quando ele percebeu, em volta da lâmpada já tinha uma crosta ali, né? Já estava uma sujeira pegada a ela, muito forte. E ele teve que lavar aquela lâmpada por fora. Ele teve que passar um pano ali úmido para poder tirar aquela sujeira. E quando ele fez isso, ele pôde acender aquela lâmpada. E a luz continuou forte como ela foi feita para brilhar. Muitas vezes na nossa caminhada cristã nós nos sujamos, nós envolvemos com o pecado, nós somos assediados e nós então perdemos aquele brilho do Senhor Jesus. Mas quando nós buscarmos de novo a presença de Deus, nós vamos ser livres. Eu estava trabalhando com pessoas essa semana, aconselhando, e ela falando, olha, muitas vezes eu queria ir para a igreja, mas a pessoa que estava comigo falava assim, não, você vai para a igreja para quê? Sua vida é vida de pecado. Por que você vai ir na igreja? Aí ela pegava a Bíblia e ela olhava assim, por que eu vou ler a Bíblia se a Bíblia, eu sou em pecado, por que eu vou ler a Bíblia e não consigo ler a Bíblia? E ela sentindo-se distante assim de Deus. Como que eu vou cantar? E eu falei para ela assim, olha, isso quem faz somos nós. E o diabo usando as pessoas também para nos afastar de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ela é água. Ela é essa água que limpa, como limpou aquela lâmpada. E é ela que purifica, e é ela que faz a gente brilhar novamente. Se está afastado, se está andando de uma forma errada, se no meio do caminho vocês pegar, que muitas vezes acontece isso com pessoas, tem muitos que vão firme até o final. Tem outros que dão escorregadinha, outros escorregadões, outros caem mesmo de rolar, quebrar o braço, a perna. Aí você tem que ir lá, ligar e restaurar tudinho. Eu tive um professor no seminário que ele fala, não sei o que da minha conversão. Sabe por quê? Ele foi com uma vez a cabeça aqui, olha, sendo ensinado na igreja, dentro do tamanho dele, olha, aliás, ele veio do tamanho dele, era ensinado, e ele falou,
Deus me chamou para o ministério e eu fui ser pastor. Mas eu não sei o dia da minha conversão, porque eu sempre pertenci ao Senhor. Gente, e que homem amoroso, que homem carinhoso, que homem que sabe reconhecer a debilidade humana, que passou abençoada numa pessoa magnífica, que sabe reconhecer a debilidade humana, essa natureza nossa pecaminosa, que sabe amar e levantar as pessoas para ser do Senhor. Amém? Confie nisso. Igreja do Senhor, missão, basta esse mensagem, confie nisso. Confie no Senhor, que essa obra já começou, Ele vai completar. Amém? E eu queria convidar agora o Bruno, ele vai ficar aqui. Vou pedir a Patrícia para me ajudar. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Essa vai ser a primeira ceia do Senhor do Brunozinho. Aqueles que são membros da igreja ou de alguma igreja evangélica estão pleno comunhão com sua igreja, pode se colocar em pé também, para participar conosco desse momento de celebração da ceia do Senhor. O texto que nós sempre lemos está em 2 Coríntios, capítulo 11, que é o texto que o Senhor nos dá uma orientação a respeito da ceia do Senhor. No 1 Coríntios capítulo 11 diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, Bruno, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite não foi traído, tomou o pão. O Senhor Jesus tomou o pão e ele deu graças e ele partiu o pão e ele então disse: comei de todos, façam isso em memória de mim. A Patrícia vai estar seguindo agora esse primeiro elemento da ceia, que é o pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi entregue na cruz pelas nossas vidas, para a nossa salvação. Façam isso em memória de mim. Amém? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é uma aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. O Senhor Jesus então tomou da uva, e ele tomou desse cálice. Ele falou que esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E da mesma forma, você que participa do elemento do pão, você vai poder participar agora também do vinho, do fruto da vida, que simboliza o sangue do Senhor Jesus. Como a gente sempre faz, e hoje de modo muito especial, queria que você trocasse seu cálice ao seu irmão, abençoando a vida do seu irmão, como que ele participa desse momento de comunhão. O Senhor Jesus então disse: beber de todos, façam isso
em memória de mim. Você pode tomar no caso. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque é um dia muito especial na nossa vida como igreja. O terceiro batismo que nós temos aqui, Deus, já o que está começando, e começou primeiro no braço do Senhor. E a minha certeza, a nossa certeza, Deus, que aquele que começou a obra, que é o Senhor, há de completar. Te agradeço, Deus, pela vida do Bruno, Deus. E eu rogo ao Senhor pela sua unção, Pai, sobre ele, para que, Deus, ele possa nos crescer com o Senhor, te servir, te honrando, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Acho que você vai sair recolhendo agora os braços. E depois que eles participaram da ceia, eles cantaram um cântico. E nós vamos cantar esse cântico.